Peraí. Boa noite na Itália, boa tarde no Brasil. Eu sou Estela Lira e vou apresentar a vocês a congregação Unidas em Cristo. E você pode estar se perguntando, mas Estela, o que é a Unidas em Cristo? A Unidas em Cristo vem do coração de Deus para o coração da nossa irmã Isabel e Líbia, minha avó Isabel e minha prima Líbia. E é um grupo de intercessoras, somos mais de 244 mulheres intercedendo em toda a Europa e no Brasil, por sua vida, por suas causas e por sua família. Amém? E eu sou Estela Lira, aquela que vos fala, e quem o Senhor agraciou hoje para trazer a sua palavra. E você pode se perguntar, Estela, e quem é você? Eu sou alguém que um dia foi improvável. Eu sou alguém que um dia não acreditei mais em mim mesma. Eu sou alguém que um dia deixei me perder pela droga, pela prostituição, pela mentira e pelo engano. E muitos aqui já conhecem o meu testemunho e dizem assim, Estela, mas tu tem que repetir sempre, é uma aliança que eu tenho com Deus. Porque quando a gente vai olhar a história do povo que saiu do Egito para o deserto, a gente vai observar que além da desobediência deles dentro da idolatria, tinham algo antes disso. O que era? Esquecer muito rápido de onde Deus tirou eles e todos os milagres que o Todo-Poderoso, o Eterno, fez. Abriu o Mar Vermelho, as pragas no Egito, levantou Moisés. E o povo, nas suas primeiras dificuldades, esqueciam quem Deus era. Então, para que eu não venha cometer esse mesmo erro, aprendi com o erro deles, que é muito bom eu trazer o meu espírito quem bem eu fui e da onde muito bem Deus me tirou. Porque isso é muito importante para que a gente encha o nosso coração de gratidão e não venha se encher de vaidades. Porque quando a gente esquece quem é, quem faz e quem pode, a gente acha que vem de nós. A gente esquece da onde ele nos tirou. E você pode dizer, Estela, mas eu não passei pela droga, eu não passei pela prostituição, eu não passei pela criminalidade. Ao contrário, eu sempre nasci dentro do evangelho. Amém. Glória a Deus. Isso significa que as suas lutas vão ser um pouco menores que as minhas. Porém, eu tenho algo para te dizer. Mas aí você não passou por onde eu passei, pelos vales da onde eu passei. Mas você vai passar por outros, porque não somos perfeitos, mas buscamos nele o poder dele para aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Amém? E a mensagem que Deus me entregou para entregar dando essa introdução, é a recompensa da obediência. Está lá em Daniel, capítulo 1. Quando a pastora Rose me convidou, já na quarta-feira, eu digo, uau, eu tenho 24 horas para pegar uma mensagem. E eu tenho muitas mensagens, gente, muitas mensagens, muitas séries, muitas séries de libertação. Porém, antes de tudo, é muito bom a gente perguntar a Deus o que é que o Senhor quer falar. Por quê? Porque Deus sabe quem vai estar ouvindo. Deus sabe quem estaria sentado nessa mesa que ele preparou. Deus sabe quem vai ouvir no YouTube. E ele sabe o que o povo dele necessita ouvir a voz dele, dentro da palavra dele. Amém? E quando a gente vai para dentro de Daniel, muita gente que prega, ou que a gente vê a história de Daniel, né? Daniel, Deus livrou ali dentro da cova dos leões, mas não da cova, livrou dentro da cova, mas não a cova. A gente se admira com Sadraque, Misaque, Abidinego, ali dentro da fornalha. Uau! Que fé inabalável. É verdade. Nós nos admiramos com as ações de fé que eles tiveram, que talvez eu, dentro do lugar ou no lugar onde eles estavam, não sei se eu teria tido essa atitude, mas vamos entender como é que eles chegaram a esse nível de obediência, a esse nível de espiritualidade, de dizer assim: ah, quer me jogar dentro de uma fornalha com fogo? Pode me jogar. E o rei Nabucodonosor ainda dizer assim: vamos aumentar o nível da fornalha. Eles não se incomodavam se eles iam morrer. Por quê? Porque eu não posso me preocupar para onde o meu corpo físico vai, ele vai voltar para o pó. Nem a forma que ele vai morrer.
Mas a minha preocupação deve ser para onde a minha alma irá. Então, eles tinham a certeza de onde eles iriam. Eles não viviam. Tem algo que eu gosto muito, seja no Novo e no Antigo Testamento, desses homens e mulheres que Deus levantou no decorrer do Antigo e do Novo Testamento, é sobre isso. O que não temos visto muito no nosso meio. Temos muito nos preocupado com a nossa vida natural e temos desprezado, negligenciado a nossa vida espiritual. E aqui o receio de morrer, o receio disso e o receio daquilo. Porque quando eu descubro quem eu sou em Deus e para onde eu irei, por que irei me preocupar com as coisas dessa terra? Mateus 6, por que irei andar ansioso por essas coisas? Eis a questão. E aqui temos nos preocupado muito, porque temos nos vivido muito o mundo natural e temos esquecido que somos peregrinos nessa terra, que não somos dessa terra, que estamos aqui só apenas de passagem por um propósito em Eclesiastes debaixo dos céus. Qual é o propósito? Pregar o evangelho. Acima de pregar, antes de pregar, viver o evangelho. Amém? E ali, quando a gente vai aqui olhar para as ações de Daniel e dos seus 3 amigos, é algo extraordinário. Eu digo, eu quero isso para mim. E cuidado com aquilo que você pede para Deus, tá? Porque antes de você ter essas recompensas, você vai precisar viver obediências, renúncias dentro dessas obediências. Muita coisa que Deus vai pedir para mim, Ele não vai pedir para você. Como renúncia. Obediência aos seus princípios é para todos, mas tem algumas renúncias específicas por conta dos chamados específicos em Deus que ele não vai pedir para você, como ele vai pedir para mim. Vou dar um exemplo aqui para que a gente possa entender. Deus me pediu para que eu não pintasse mais unhas de cor escura. Deus me pediu que eu não pintasse mais meus lábios com batom de cores escuras. O que ele não vai pedir para você. Isso é só para a gente entender. Vamos lá para o Novo Testamento, dar um exemplo dentro da palavra. No Antigo Testamento, Deus não pediu para Elias, para Jeremias, para Eliseu comer gafanhoto e mel. Já a dieta de João Batista era gafanhoto e mel. Então, aqui nós vamos entender que Deus, para alguns, vai pedir algo e para outros, não. Dentro desse princípio, por conta de quê? Do chamado que a pessoa tem em Deus. A importância de eu descobrir o meu chamado em Deus é essa. Amém? E quando a gente vai olhar em Daniel capítulo 1, no verso 3, diz assim: lá ele mandou as penais, ele quem? Nabucodonosor. O chefe dos oficiais do Palácio Real escolheu alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém. Rapazes da família real e das famílias ricas e importante de Judá. É importante que vocês guardem aqui o verso 3 e o verso 4, tá? Verso 4. Eles deveriam aprender a língua ou os costumes e a ciência dos caldeus. Escolheu rapazes fortes, sem defeitos físicos, com boa saúde e boa aparência, guardem isso. Disse o rei: eles devem ter boas instruções, boa cultura geral e ser capacitados para viver no palácio real. Vamos trazer que Nabucodonosor, dentro da palavra revelada, é Jesus Cristo, é o nosso rei, tá? Vamos dizer que o palácio é onde vamos viver na eternidade. Amém? Guardem isso nos seus corações. Verso 5. E o próprio rei escolheu a comida que deveriam ser dada aos jovens. Tudo de bom e tudo do melhor da própria despensa do rei. Vinhos e carnes. Eles deveriam ser alimentados dessa comida por 3 anos. Quando terminarem o treinamento, passariam a servir o rei. Entre os escolhidos, verso 6, estava Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Mais as penais, o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes. O nome de Daniel passou a ser Beltesazar, e de Ananias, Sadraque, e de Misaías, Misaque, o de Azarias, Abednego. Daniel decidiu, verso 8,
Atenção. Daniel decidiu finalmente que não iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outro alimento. Vamos lá. Eram comidas proibidas para os judeus. Então, vamos trazer para a nossa vida. Amém? O que é proibido para nós que somos cristãos? Daniel tomou uma decisão de obedecer à dieta judaica. Deixa eu só. Ok. Amém. Daniel decidiu continuar obedecendo seus princípios de judeu, a sua dieta. Quando nós vemos para Cristo, nós, não é Cristo que vai dizer, é nós que temos que decidir obedecer os seus princípios. Somos nós que temos que decidir como Daniel. Eu sei o que Cristo quer de mim, então eu sei o que eu quero, o que eu preciso, nem o que eu quero, porque na verdade a gente não gosta muito de obedecer, não. E a gente bem sabe disso. O que eu preciso obedecer para viver a totalidade da promessa, como Daniel viveu e os seus amigos viveu, e a gente no fim da mensagem, vamos ver isso. Porém, nós queremos inverter as coisas. Nós queremos viver o palácio do rei, a comida do rei, e ainda vamos querer o banquete do rei. Um banquete que vai contaminar, um banquete que vai lhe tirar da direção de Deus. E ainda queremos a presença do rei. Não pode, com Jesus não. Com Jesus não. Quando Daniel decidando os seus princípios de uns judeus estabelecidos no Antigo Testamento por Moisés, dado por Deus, que é aquela dieta, que para nós seria: vamos parar de mentir, vamos parar de enganar, vamos parar de falar mal dos irmãos pelas costas. Tem tantas coisas. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente se importa muito com a aparência. O modo de vestir, o modo de falar, o modo de se quer, o modo de se cá. E Jesus, isso é importante, mas o mais importante é o que está dentro de nós. Então, o que seria essa comida que poderia contaminar a minha alma? Porque não é o ambiente que vai contaminar. É a posição que eu vou tomar mediante o que colocam na minha frente. Porque se fosse assim, eles quatro teriam sido contaminados dentro do próprio palácio de Nabucodonosor. Então, não é o ambiente, é o contrário. É neste ambiente que eu devo estar, porque é neste ambiente que eu devo ser luz, porque é nesse ambiente que eu devo ser sal, mas para mim ser luz e ser sal, eu preciso, com meus comportamentos de obediência e princípio, colocar-se em uma posição que todos vejam que, independentemente quem seja, eu vou seguir os princípios que me foram estabelecidos pela fé da qual eu creio. E para mim servir a esse rei, Jesus Cristo, ele vai precisar me dotar de recompensas espirituais. É o que nós temos invertido hoje. Nós hoje queremos essas recompensas espirituais sem obedecer. Nós hoje queremos essas recompensas espirituais sem precisar de fazer nenhuma renúncia, porque Jesus é amor. Pronto. E não é que não é, Jesus não é amor, ele é também amor. Mas ele não quebra princípio, ele não quebra aquilo que ele mesmo estabeleceu para nós. Mas hoje eu quero emprego, hoje eu quero marido, hoje eu quero carro, hoje eu quero tudo. Invertendo antes de querer e desejar
o que é mais precioso para nós e é necessário para que estejamos vivendo nesta terra. Porque o que Deus colocou em Daniel e nos seus amigos era necessário como recompensas espirituais de dons e talentos para que eles vivessem dentro de um palácio sem precisar se contaminar. Jesus disse lá no Evangelho de João: eu oro para que o Senhor guarde do mal. Jesus não disse que vai orar para nos tirar do mundo, mas para que nos guardasse do mal deste mundo. E para isso a gente necessita e precisa dessas recompensas espirituais, das quais temos muito desprezado. A maioria das campanhas é por trabalho, por não sei o quê, é por tudo menos para obter essas recompensas espirituais que nós vamos ver, da quais Deus dotou Daniel e seus 4 amigos. Mas lá na frente vamos ver que se cumpriu Mateus 6,33. A partir do momento que eles viveram o reino e a justiça de Deus, as outras coisas na vida deles foram acrescentadas. Não deixaram de ser. Mas temos estado nessa atmosfera e é por isso que temos sofrido tão grandemente. Não temos conseguido viver com a plena paz, uma plena alegria do espírito, porque tem nos faltado, estamos fracos espiritualmente, essas recompensas espirituais. Amém? E a partir do momento que Daniel decide, foi uma decisão de Daniel, Daniel, não vou me contaminar. Não vou comer dessa comida, porque para mim é proibido. Eu olho para mim e digo, eu, Estela, não vou me contaminar com lugares, com pessoas e com ambientes, porque foi estabelecido para mim se quero ter e viver uma vida em Cristo e se quero alcançar a totalidade da promessa que Cristo tem para a minha vida. Uau! Mas a gente, quando guarda ao nosso ambiente cristão, a gente vê que as coisas têm sido invertidas. E Jesus Cristo não trabalha com coisas invertidas. Ele trabalha a obediência ao princípio, a recompensa, a sua vida. É assim que ele trabalha. Você dá um passo de obediência e ele dá 2 na sua frente. Porque Efésios 3:20 diz que ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós imaginamos. Mas lá em Tiago também vai dizer, você não recebe porque você pede para quê? Para o seu próprio prazer. Então você pede mal. Quando eu aprendo a descobrir quem eu sou em Deus e o que Deus tem para minha vida, é porque Daniel sabia quem ele era em Deus. E os seus amigos o seguiram porque ele foi uma boa influência como exemplo. Eis a nossa necessidade de ser bom exemplo, não no nosso papapá, no nosso falar, nos nossos comportamentos. Alguém olhar e dizer, aí vai uma mulher de Deus, ó. Igual aquela mulher olhou para Eliseu, é os seus vizinhos olhar e ver Cristo na sua vida. É os seus irmãos, é por onde você passar e por onde você andar, ver que tem algo diferente em você. E muitas vezes você vai precisar tomar decisões muito rígidas para você viver isso. Amém? Que foi o que Daniel fez. Então, o que aconteceu? Aqui, nós vamos ver no verso 9. O verso 8, Daniel decidiu obedecer. O verso 9, nós vamos observar a primeira recompensa na vida de Daniel. Escute bem. Sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Quantas vezes nós não sabemos, Deus tem colocado simpatia e bondade no coração de pessoas. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para vocês. Quantas bondades e favores Deus tem colocado em corações de tantas pessoas em favor a mim, quando eu decidi obedecer. Quando eu decidi viver de fato, de espírito e de verdade, o que ele estabeleceu para mim. E junto com isso, vem precisar tomar decisões nas nossas vidas.
Não podemos viver com um pé igual eu vivi, com um pé no inferno e o outro no céu. Ai, Márcia Galvão, seja bem-vinda a Unidas em Cristo. Amém? E aqui a gente vai ver a primeira recompensa. Ó, por uma obediência, nós vamos observar quantas recompensas Deus deu a eles quatro. A Daniel deu algo a mais, porque era necessário para o chamado de Daniel. Então, quando eu descubro qual é o meu chamado em Deus, e eu vou obedecendo com o decorrer da minha vida cristã, Deus vai me dotando de princípios com recompensas espirituais, que são essas recompensas, dons e talentos, porque vai ser necessário para exercer aquilo que eu tenho nesse chamado nele, aquilo que você tem no seu chamado nele, para ele, por ele e com ele, são todas as coisas. Nós vemos que Deus colocou favor no coração de Aspanás, em favor a Daniel. E Daniel não sabia. Quantas vezes tem favores no coração de pessoas, esperando só tanto a sua posição de obediência para essa pessoa poder fazer o favor que Deus colocou no coração dela ao seu respeito. Mas enquanto você não der um passo de obediência, esse favor não pode ser materializado, porque você não fez o seu dever. Nós temos deveres a se cumprir. Amém? E vamos continuar. E então, apesar disso, Aspenaz ficou alarmado com uma sugestão e disse a Daniel: Eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer. Se o rei os vir magros e fracos, em comparação com os outros rapazes da sua idade, vai mandar cortar a minha cabeça, porque não obedeci às ordens que ele me deu. Verso 11, Daniel diz: Daniel procura o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele, de Ananias, de Misaías e Azarias, e disse: Peço que o Senhor faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Quando terminarmos os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida fina dada pelo rei e decida se devemos continuar com a nossa dieta de legumes e água ou não. O mordomo acabou concordando com a sugestão deles por 10 dias. Por que, que o mordomo concordou? Porque Deus colocou favor no coração de Aspenaz. Aspenaz direcionou uma pessoa para que Daniel pudesse falar a esse respeito. E aqui tudo a gente vê a mão de Deus. Porque a poderoso. Amém. Glória a Deus. Me perdoe, a minha internet tinha. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Amém, Estela, tá ouvindo? Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar. Vamos lá.
Depois disso, o mordomo só lhes deu legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Aí, o verso 17, nós vamos ver. No verso, no verso 15, nós vimos a segunda recompensa que Daniel obteve com a sua obediência. A primeira está no verso 9. O favor que Deus colocou no coração de Aspenaz. A segunda, Deus, 10 dias depois, Daniel e seus 3 amigos, com melhor aparência, forte e saudável. Então, eles estavam com uma aparência muito melhor, muito mais forte e muito mais saudável. Nós vemos a segunda recompensa de Deus, através da obediência de Daniel. Vamos lá para a terceira recompensa que Daniel obteve. Verso 17. Deus deu aos 4 rapazes sabedoria, inteligência, para aprenderem toda a cultura e ciência da sua época. Além disso, Deus deu a Daniel, eu sou louca por isso, eu já tenho pedido tanto a Deus. Me dá também, Jesus. Eu quero, por favor, Jesus, me dá. Tenho buscado e eu creio que vou receber. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar o significado dos sonhos e visões. Olha que extraordinário, gente. Sonhos e visões. Eu sou assim, apaixonada pelo verso 17. Amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, olha, é luta por cima de batalha, tá? Mas vamos ficar aqui fora então. Glória a Deus. Então, a gente vai ver no verso 17 a terceira recompensa que Deus deu a Daniel. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Além disso, Deus deu, né, a especial, a interpretação de significado de sonhos e visões a Daniel. Como eu estava dizendo, antes, meu desejo e meus sonhos eram esse, era obter coisas materiais, né? Eu nunca imaginei parar para buscar a presença de Deus, para pedir a Deus, Senhor, eu gostaria tanto de ter esse dom de significado de sonhos e visões. E você pode se perguntar, por que, Stella? Porque Deus, ele fala muito através dos sonhos. Nós vamos ver o quanto ele falou com José, o quanto ele falou com José, o pai físico de Jesus, né? O marido de Maria. A gente vai ver inúmeras vezes Deus falar em sonho. E quanto é importante para com quem Deus fala em sonho e em visão, e também importante para toda a igreja. Quem tem o dom de sonhos e visões, Deus fala muito comigo nos sonhos e nas visões. Eu não tenho ainda o dom de interpretá-los. Então, eu tenho que preciso pedir para alguém que Deus me direcione, poder interpretar aquele sonho ou aquela visão, o significado, né, daquele sonho, daquela visão. Então, quantas vezes aqui a gente vai parar para fazer uma reflexão? Você tem jejuado no mês ou no ano, pedindo a Deus algum dom? Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, sobre dons, né? E ele diz: busque os melhores dons. Quantos de nós temos buscado dons, tanto para sermos instrumentos ainda muito mais poderosos na mão de Deus, mas acima de tudo, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos? Quanto é importante a importância
de nós termos os nossos dons. E aqueles que não veio conosco, o Senhor pode acrescentar. Agora, a gente precisa saber buscar. A gente precisa saber pedir. E o porquê que estamos pedindo, não é verdade? O para quê que estamos também querendo, que isso é muito importante. Então, através de uma obediência de Daniel, foi uma, ele só decidiu não se contaminar com a comida que para os judeus era proibido. Quantas coisas para nós cristãos é proibido e nós fazemos. E ainda pior de tudo, eu vou dizer algo que é muito mais doloroso ainda. A gente ainda acha que Deus concorda. Paulo fala isso em 2 Timóteo capítulo 3. A gente ainda está se enganando, achando que Deus está de acordo com alguns comportamentos nossos. E não está. Eu conheço muito bem alguns comportamentos meus, principalmente o nosso campo de batalha é a nossa mente. Alguns dos meus pensamentos, principalmente quando eu estou angustiada, quando eu estou passando por alguma tempestade no meio esse meu deserto, nessa travessia que logo, logo está acabando. As irmãs aqui sabem o que eu estou falando. E os pensamentos, olha, só Jesus Cristo tem misericórdia de mim, né? Então, isso, se a gente alimenta, nos contamina, porque tudo começa de um pensamento. Tudo começa porque você ouviu algo na sua alma, ou da luz ou das trevas. E tudo determina o que nós vamos alimentar. Se vamos repreender ou se vamos continuar alimentando aquele pensamento. Porque além de um pensamento é que vem depois por praticar, não é verdade? E Daniel decidiu não se contaminar. Foi uma obediência. Muitas pessoas zombam de mim pelo fato que eu não tenho ninguém. E falo em relação sexual. Meu grupo de reabilitação, muitas pessoas que não entendem. Ah, mas eu vejo tudo que é crente. Sabe quantas vezes eu ouvi isso falar? Ah, Estela, mas eu vejo tanto crente que mora junto, que vive junto. Eu digo, e é, amém. O problema é deles. Eu não me contamino. É uma decisão que eu tomei para me santificar, para me separar. Por que, Estela? Porque eu vivi 39 anos, quase 40 anos, vivendo o que eu queria, fazendo o que eu queria. Quando eu cheguei no estágio que eu cheguei, e que Jesus Cristo decidiu me dar essa oportunidade, eu decidi me separar para o altar. E isso inclui renunciar proposta até de pessoas normais, uma coisa normal, nada demais. Vamos tomar um café? Esse café tem algum propósito? Não. Só tem um interesse sexual, então não me interessa. Eu decidi não me contaminar. Não é porque outros fazem que eu devo fazer, porque eu sei a consequência de onde isso vai me levar. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Então são decisões. Aí você tem que ouvir zombarias, pessoas rir de você, te chamar antiquada, que o evangelho não é mais isso. Eu não sei qual é o evangelho. O evangelho do qual eu aprendo, o evangelho do qual eu medito, o evangelho do qual foi revelado para mim, são coisas que me contaminam. Então, aquilo que me contamina, eu não quero. Eu vou dar outro exemplo. Eu conheci algumas pessoas que no altar queriam fazer coisas que não eram corretas, coisas que não são certas para quem tem a vida no altar. E eu decidi não querer compartilhar daquilo. Porque se é para me contaminar dentro do altar, como fez os filhos de Eli, do profeta Eli, eu preferiria voltar para minha antiga vida. Era muito mais honesto e muito mais sincero, pois Davi vai falar lá no Salmo 51 que nada mais agrada a Deus do que uma sinceridade. Então não adianta eu querer estar com a vida no altar e a vida no inferno ao mesmo tempo. Eu tenho que tomar uma decisão. E a minha decisão, visto que eu conheço o sabor amargo
que os meus pecados, as minhas desobediências, as minhas iniquidades, as minhas transgressões me levaram. Eu sei e colho cada uma delas. Eu decidi separar a minha vida para o altar. E isso vai nos fazer levar e tomar decisões como Daniel tomou. Várias vezes Daniel teve que tomar algumas decisões que poderiam lhe custar a sua própria vida. Mas que vida é essa se a vida não nos pertence mais, se estamos em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, a sua vida já não mais lhe pertence. Então, se necessário for que o seu corpo físico vai padecer, amém, que não padeça a minha alma. E é sobre isso que temos dificuldades de lidarmos com a nossa vida cristã, com esse evangelho que tem sido pregado e que tem sido vivido nesses últimos tempos. Por um lado, me alegra. Por que me alegra? Porque, por um lado, tem que se cumprir o que Jesus Cristo falou que se cumpriria, e a gente vê que está se cumprindo a perfeição. Passará céus e terras e a sua palavra não vai se cumprir. Por outro lado, eu fico muito triste de ver tantas pessoas, mas tantas, se enganando a si mesmas, estando com a Bíblia na mão e se perdendo com a Bíblia na mão. Porque a palavra de Deus não é para quem está lá fora, é para nós que estamos com essa palavra na nossa mão. Não é para eles, é para nós. Quando Daniel decidiu não se contaminar, Daniel não julgou a religião de quem lá estava, o palácio, ele só decidiu se separar, continuar com a sua fé, continuar sendo judeu, independentemente daquilo que fosse consequência para a vida dele. Mas foi o contrário, ele só obteve recompensas. E aqui nós vamos para a quarta recompensa, está no verso 19 e 20, que diz assim: o rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes o impressionou, que eram todos aquele povo que veio, né, junto cativo com Daniel e os meninos. Eles todos se contaminaram, eles todos foram comer a comida do rei. Só Daniel e os outros 3 decidiram não se contaminar. Então, que eu e você venhamos ser Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego. Vamos decidir não se contaminar com as coisas desse mundo ou com o que é nos oferecido. Amém? E disse assim o rei, que ele ficou impressionado, tanto quanto Daniel, Ananias, Misaías, Arias, por isso eles passaram a servir o rei. Como é que eu quero servir ao rei Jesus Cristo com a alma contaminada? Como é que servir significa se doar. Eu não posso servir se as qualificações certas que é necessário para aquilo que eu fui chamada a fazer. Nós hoje estamos querendo servir de qualquer jeito e de qualquer maneira. Essa é a verdade. Hoje eu quero servir do jeito que digo eu, não do jeito que determinou o meu rei, o meu Senhor. Hoje eu quero o Salvador, mas tenho botado de lado o Senhor, o Rei. Hoje eu quero os benefícios que Ele tem para me dar, mas eu não quero os deveres que eu devo para com o reino dEle. Eis a questão. E olha a recompensa que Daniel teve no verso 20, que diz assim: em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar o rei descobriu que os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores do que os dos magos e os astrólogos do seu reino. Quantas pessoas têm lhe procurado porque descobriu em você uma capacidade de uma recompensa de Deus, de dar conselhos, de saber administrar, de interceder, de jejuar. Ele viu Nabucodonosor naqueles 4, que eles eram melhor que os astrólogos. Vamos trazer para o tempo de hoje, que os macumbeiros, que os pais de santo. Porque naquela época, Nabucodonosor e a Babilônia, eles acreditavam nessas coisas. Então, eles viram que eles eram melhor que as cartomantes. Agora, vamos refletir.
Quantas pessoas têm visto em mim e em você um Daniel que podemos aconselhar, porque viu em nós algo diferente? Quem? O Espírito de Deus. Quantas pessoas podem ter a liberdade de chegar para você e poder conversar qualquer assunto sem precisar ser julgado, sem precisar ser condenado, sem precisar que você mande as pessoas ao inferno, sem precisar que eu vou conversar algo contigo aqui e amanhã todo mundo vai estar sabendo, porque você vai expor aquilo que eu te contei? Quantos de nós? Quantos de nós? Quantas pessoas caem, infelizmente, nas suas fraquezas, porque não pode contar com uma amiga, com um amigo, dizer assim, olha, eu pensei nisso. Outro dia eu confessei para a Ana Jéssica, para as meninas, gente, vocês acreditam que eu tive um pensamento a respeito de um homem casado? Eu pude ter essa liberdade de falar com minhas amigas. Eu digo, eu não aceito isso, Jesus Cristo, isso está repreendido. Quantas pessoas podem chegar para você e ter essa liberdade de falar o que pensou, o que sentiu, antes que ela venha cometer aquele pecado? Quantas pessoas podem expor diante de você a sua fragilidade, a sua fraqueza? Eu vou concluir, né, falando de um testemunho assim. Eu fumava. Eu passei 1 ano e 2 meses, a Jusilene estava comigo na época, a minha amiga Ju, e ela viu a luta que era para mim abandonar o cigarro. Era uma coisa horrorosa. Eu sofria muito, porque eu já estava chamada na obra, já estava no altar, e precisava ainda ser tratada daquela parte da minha vida, e para mim era muito difícil. Eu fiz de todas as coisas que o Espírito de Deus foi me direcionando. E algumas pessoas sabiam, porque eu sou muito transparente, como vocês acabaram de ver, eu acabei de assumir e reconhecer que eu tive um pensamento a respeito de um homem casado. Eu não tenho problema com isso. Por que eu não tenho problema com isso? Porque eu reconheço que é errado. E eu luto contra as coisas que é errado, porque eu luto para não me contaminar, começando do meu pensamento. Então, eu não tenho problema com isso. Então, algumas pessoas sabiam, e uma dessas pessoas foi expor para outras pessoas que eu fumava, né? E aquilo me machucou, me maltratou muito na época, e eu precisei tomar algumas decisões. E então, com o passar de 1 ano e 2 meses nessa luta do cigarro que me atormentava, porque sabe o que é que nos atormenta? É sobre isso. Você passa uma vida inteira orando para alguém ser liberto. A igreja, eu falo, quem precisa, em especial nós que somos intercessoras, a pessoa se liberta. E o que nós temos feito para que aquela pessoa se firme em Cristo Jesus? Aqui Nabucodonosor, um rei pagão, viu em Daniel e nos seus amigos alguém que poderia dar os melhores conselhos, mais do que os magos, mais do que os astrólogos do seu reino. E não é a primeira vez que a gente vê isso na Bíblia. Aleluia, glória a Deus. E então, depois de 1 ano e 2 meses, era um sábado, eu estava sentada. E o Senhor me disse assim: você quer realmente se libertar do cigarro? Eu disse: quero, Senhor. Ele disse: decida não se contaminar mais com ele. Exatamente. Você quer se libertar da mentira? Decida não mentir. Você quer se libertar da prostituição? Decida não se mais se prostituir. Você quer se libertar das drogas? Decida não se drogar mais. Você quer se libertar da fofoca? Decida não fofocar mais. Você quer se libertar dos remédios? Decida a não tomar mais remédio. Você quer se libertar da ansiedade? Decida não ser mais ansiosa por coisa alguma. Mateus 6. Se você quer se libertar da depressão, decida que a sua alma não se contaminará mais. Se você quer se libertar das suas dores, decida colocar elas no altar. Se você quer se libertar das opressões, decida ler o Salmo 146. Faz justiça, Senhor, a tudo que me oprime. Porque feliz é o homem que faz de ti, ó Deus de Jacó, o seu apoio e a sua dependência. Tu liberta o que está preso, tu dá vista ao que está cego. Senhor, onde é que eu não estou vendo? Onde é que eu estou falhando? Davi, Salmo 139, sonda e ver o que há de mal em mim, Senhor.
Decida, como Daniel decidiu com seus amigos. E eu decidi a não me contaminar mais com o cigarro. Eu precisava era tomar uma atitude de decisão para ver a glória de Deus, como ele falou para Marta. Marta, remove a pedra, Marta. Porque se tu crer, Marta, tu vai ver a minha glória. Pessoas queriam me fazer acreditar que já não tinha mais jeito. Eu começava a alimentar que eu não ia mais conseguir me libertar do cigarro. Porque para mim estava muito difícil. Mas eu decidi, como Daniel, não me contaminar mais com o cigarro. E aí, uma semana depois, o Senhor disse, se tu decidir a não se contaminar, eu vou te recompensar, porque eu vou realizar o desejo do teu coração, que era receber o ministério. Porque João Batista, no capítulo 3 de Mateus, ele diz, eu batizo com água, mas vem um após mim que batizará no fogo e no Espírito. E eu tinha muito desejo no meu coração de ser batizada no fogo e no Espírito. E ser batizada no Espírito de Deus não é ser batizada nas línguas estranhas. Ser batizada no Espírito de Deus é nascer de novo. Como quando aconteceu em Pentecostes, nunca mais aqueles apóstolos foram os mesmos. A sombra de Pedro curava. E era isso que eu queria para a minha vida. Eu não queria mais me realizar como casas, como carro, como dinheiro, como sapatos, tudo aquilo fútil que eu tinha de vaidades e ilusões momentâneas da minha vida. Eu queria aquilo que a Bíblia tem para me dar, as recompensas espirituais. E eu decidi não me contaminar. E o Senhor disse a mim que me batizaria no fogo e no Espírito se eu tomasse a decisão de não me contaminar mais com o cigarro. E aí, uma semana depois, eu não aguentei e dei um trago no cigarro. Depois de uma semana sem fumar, eu dei um trago no cigarro. Corri para casa, porque eu me senti muito mal. Foi um trago. Para mim foi a morte. Parecia que eu tinha matado alguém. Sabe quando é gerado já em você? Isaías 11:2, o espírito do temor do Senhor está sobre você, está repousando em você. Eu já tenho o espírito do temor ao Senhor. E por ter quebrado uma aliança que eu tinha feito uma semana atrás com Deus, aquilo me fez muito mal. E eu vim para minha casa correndo e botei, eu navegarei no oceano do Espírito. E botei minha cara no pó e pedi, supliquei o perdão do Senhor. E aqui adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei com meu Deus fiel, que me compreendeu. Porque quando você falha, quando você cai, só Ele vai compreender, sem nenhuma explicação. Espírito Santo, que desce como fogo, venha como em Pentecostes, vem e encha-me de novo. E aí eu comecei a sentir, babaloaiei, barachei, barachai. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? Cantaramanaei, cantaramanassei, cantaramanassai, decantaramanaei, decantaramanassei, decantaramanassai. De supra de cantaramanaei, de supra de cantaramanassei, de supra de cantaramanassai. E vinha essa língua em mim, e eu não queria sair de dentro daquela atmosfera. E ali eu fui batizada no fogo e no Espírito de Deus. E nunca mais eu consegui ser a mesma. Porque quando você nasce, hoje eu estava escutando e aconselho vocês que estão ouvindo aqui, a filha do Aba, a assistir o canal, né? A filha do Aba, o canal da nossa irmã, a Jéssica, ela estava falando sobre nascer de novo. E quando você nasce de novo, que você é batizada nesse fogo no Espírito de Deus, nem que você queira, você consegue mais ser a mesma pessoa. Enquanto as situações, enquanto os contextos da minha vida de lá para cá, a velha pessoa quis voltar, mas eu não consegui mais deixar ela reviver. Eu aprendi a matar ela todos os dias, da hora que eu levanto
a hora que eu vou dormir, porque eu nasci de novo. E o Senhor, como recompensa, me deu o batismo da língua estranha. E aí eu acredito que eu fui ligando para a Líbia, fui ligando para a Jobenice, fui ligando para a Vobel, fui ligando para o povo e fui falando em língua. Que é uma alegria. Eu usei muita droga na minha vida, mas não tem experiência, não tem droga, não tem adrenalina de droga que vai te levar a um nível de um êxtase, do batismo do Espírito de Deus. É um momento que, se eu for te explicar, eu vou estar explicando a Deus e Deus não se explica. Já me diz o Salmo 147, ninguém pode medir a soberania de Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Quando eu parei de deixar e de me preocupar com as coisas dessa terra e comecei a me preocupar com as coisas espirituais, quando eu saí da minha dor, dos meus problemas e comecei a tratar e ajudar e a cuidar da dor do outro, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Por que que não vai fazer na tua? E fui batizada no fogo e fui batizada no Espírito. Declarei perdão a todas as pessoas que falaram a minhas costas sobre a época que eu fumava, porque eu aprendi em Mateus 6, 14 e 15 que é perdoando, porque se eu não perdoar, eu não serei perdoada, e a gente precisa liberar esse verdadeiro perdão, porque até o perdão não dado, devido, como é o verdadeiro perdão, muitas recompensas ela tem retida por uma falta de perdão. E louvado seja Deus, e para concluir, como Deus, ele pode, ele faz, ele é Jesus Cristo de Nazaré. Daniel não ficou só com as recompensas espirituais, porque é necessário as recompensas naturais, mas a gente não pode colocar as recompensas naturais na frente das espirituais. Querer servir a um rei santo e poderoso de qualquer jeito e de qualquer forma. Amém? Então tome a sua decisão. Você que está aí ouvindo no YouTube, hoje o Senhor tem esse pedido para você. Abre o teu coração, me permite entrar. Faça como eu fiz. Você tome a decisão de dizer: Jesus Cristo, eu estou aqui. Entra na minha casa, que sou eu. Entra aqui na minha vida, entra aqui nas minhas feridas, entra aqui nas minhas dores, entra aqui nos meus traumas. Mas eu tomo a decisão porque estou cansada de viver oprimida. Estou cansada de viver chorando, massacrada pelo diabo. Estou cansada de viver na droga, estou cansada de viver na criminalidade, na prostituição, na mentira, no engano, aquilo que você esteja vivendo. Porque ele diz: você que está cansado e oprimido, abra o seu coração, me deixa entrar aqui comigo, o fardo é mais leve. Então tome a sua decisão, como Daniel tomou. Um posicionamento de não mais se contaminar, mas sim de viver a boa, perfeita e vontade agradável de Deus. E como Deus dá primeiro no espírito para depois dar no natural, Deus deu a Daniel, na última recompensa, no capítulo 2. Peraí. Me perdoe, minhas irmãs, mas é assim. No capítulo 2, no verso 48 e verso 49, diz assim: depois disso, o rei fez com que Daniel se tornasse famoso e respeitado. Deu a ele muitos presentes valiosos e escolheu Daniel para ser governador da província da Babilônia. Agora, olha o gesto de Daniel. Deus, antes de ter dado e ter colocado Daniel como governador da Babilônia, ele precisou passar por um processo. Viva o seu processo. Suporte o seu processo para descobrir o seu propósito, para que você alcance a totalidade da promessa. Não existe promessa sem processo, não existe processo sem propósito. Amém? E olha o gesto de Daniel. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Olha o gesto de Daniel. A pedido de Daniel, o rei indicou Sadraque, Misaque e Abidnego para ser seus auxiliares responsáveis pelos negócios da província da Babilônia, e Daniel permaneceu no palácio real.
Veja bem, o que um amigo faz, o que um verdadeiro irmão faz. O que ele tem, ele não fica só para ele. Porque esse é o evangelho. Se é o evangelho, não é um evangelho de divisão. O que eu tenho é meu e dos meus filhos e do meu marido. Não. O que eu tenho é meu e é seu. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quantos Daniéis estamos precisando para esses últimos tempos? Então se levante hoje como um Daniel. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade. E se eu falar além daqui, sou eu que estou falando, e não é assim que o Espírito de Deus trabalha. Amém? Eu agradeço, pastora Rose, Congregação Unidas em Cristo, e a todas vocês. A rica oportunidade e o privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu sou chamada para adorar, então adorarei. Sou adoradora, é assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda se tirarem minha vida, quando eu chegar aí no céu, eu te adorarei. Então era essa a preocupação que eles não tinham, de perder a vida. Porque para perder a vida precisa encontrá-la em Cristo Jesus. Amém? Cheiro a todas. Que Deus abençoe. Márcia Galvão, seja bem-vinda a Unidas em Cristo. Abraça a tua vida e abraça as tuas causas. Pastora Rosa, eu passo para a senhora. Vou desligar aqui. Amém. Deus abençoe, missionária Estela, palavra gloriosa. Gratidão.